Esse mês nós somos convidados a refletir na nossa formação específica sobre a esponsalidade no carisma Canção Nova. Eu quero começar falando desse tema, trazendo o texto que nos foi proposto pelo Núcleo dos Celibatários na nossa carta mensal, nossos documentos número 1505, onde o Monsenhor Jonas, escrevendo sobre o celibato dentro do carisma Canção Nova, ele diz o seguinte: o celibatário precisa ser um farol que aponta para Deus, alguém que vai ao encontro dos irmãos, que sai de si a fim de levar esperança, alegria e confiança, apontando sempre para o centro que é Jesus. É por isso que afirmo com toda a força que, como celibatários, precisamos ser dentro do carisma este transbordamento da graça de Deus. Não somos celibatários para nós mesmos, somos celibatários por causa de um povo, por causa dos irmãos. Falar da responsabilidade no celibato é falar da doação de si. Quando a gente faz uma opção pelo celibato, nós precisamos entender que essa escolha, ela é pautada no amor. A decisão pelo celibato só pode ser pautada pelo amor. Alguém poderia dizer assim: eu escolhi ser celibatário para ter um tempo mais livre para me dedicar à missão. Esse discernimento deve ser questionado, porque a decisão pelo celibato, ela nasce do amor. Que amor? Que amor é esse, né? Em primeiro lugar, é o amor a Deus. A pessoa que é celibatária, ela fez uma experiência tal do amor de Deus e ela percebe que ela é escolhida por Deus para comunicar esse amor de Deus a outras pessoas. A esponsalidade do celibatário no carisma Canção Nova nasce desta premissa, não é? A minha opção pelo celibato, ela é uma opção por amor a Deus e por amor àqueles que Deus ama. Gosto muito daquilo que o Padre Amedeo Centini, ele vai dizer, que o celibatário é aquele que ama a Deus e ama os seus irmãos com um amor divino. Ele ama a Deus com amor pessoal, com toda a sua humanidade, para amar os irmãos com um amor divino e não um amor humano. Por que o amor divino e não o amor humano? Porque o amor humano, ele é seletivo, ele faz escolhas, ele seleciona alguns e ele exclui outros. O celibato, que abraçou esse estado de vida por amor a Deus, entendeu que na doação de si que ele faz aos outros, ele não pode escolher no sentido de preferir alguns e excluir outros. Pelo contrário, ele ama a todos com o amor de Deus, no sentido de que ele não seleciona e ele não exclui. E aí está a raiz dessa esponsalidade no carisma Canção Nova. Padre Jonas, ele usa a figura de João Batista. João Batista é aquele que aponta o cordeiro, ele não aponta a si mesmo. O celibatário, ele aponta para Deus, esse é o centro. É por isso que a gente pode viver essa complementariedade, essa unidade com todos os estados de vida e com qualquer pessoa. Porque dentro daquele que fez essa opção de amor por Jesus, ele tem no coração que ele existe
para ser esse canal e levar e conduzir todas as pessoas para uma experiência de amor a Deus. Nesse sentido, nós nos assemelhamos à missão de João Batista. No Carisma Canção Nova, como o Padre Jonas diz, nós somos celibatários por causa de um povo e por causa dos nossos irmãos. E aqui tem uma particularidade quando ele trabalha a questão de nos fazermos celibatários em favor dos nossos irmãos. Em que sentido? Como celibatários, ele também vai dizer no nosso estatuto que nós somos chamados a ser testemunhas exemplares. Em que sentido isso? Sermos perfeitas? Sermos melhores? Não é isso. É no sentido de que, como celibatários, nós somos aqueles que somos chamados a promover no nosso coração dos nossos irmãos uma resposta coerente à vocação que nós abraçamos. O celibato, ele é um carisma dentro de outro carisma. Então, ser celibatário nessa doação de si aos nossos irmãos é promover essa experiência de que eles possam cada vez mais ser despertados pelo carisma Canção Nova, o carisma que todos nós fomos vocacionados por primeiro. Então é nesse sentido que nós somos chamados a sermos pessoas exemplares, porque primeiro, toda a vocação no Carisma Canção Nova, ela é permeada por duas experiências fundantes. Primeiro, a experiência do encontro pessoal com Jesus. O celibatário, meus irmãos, é aquele que se encontra com o Senhor todos os dias. Para ele é vital encontrar-se com seu Senhor, com seu esposo, todos os dias. Todos os dias. E nesse sentido, para nos encontrarmos com o Senhor, nós precisamos abrir mão, tomar posse, né, dos meios que Deus nos concede no próprio carisma para nos encontrarmos com Ele. E desta forma favorecermos a experiência do encontro pessoal também no coração dos nossos irmãos. E aí nesse sentido, nós somos chamados a sermos testemunhas exemplares que apontam o Cordeiro no rosto do mistério cristológico do qual nasceu o Carisma Canção Nova. Eu acho tão bonito quando a gente toca isso nos nossos documentos, porque o Monsenhor Jonas, ele diz que o Carisma Canção Nova, ele nasce do mistério da encarnação, essa perfeita comunicação de Jesus com os homens. Mas é Raniero Cantalamessa que diz que é impossível falar do mistério da encarnação sem falar do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo e ao mesmo tempo falar desse Cristo ressuscitado, desse Cristo que doa o seu Espírito. A outra experiência fundante do Carisma Canção Nova é a experiência do batismo no Espírito, dessa vida no Espírito. E a plenitude da comunicação de Jesus com o homem se deu no alto da cruz, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Naquele momento, Cristo oferece a toda a humanidade o seu Espírito, o Espírito de Cristo. O Espírito Santo não é outra coisa senão o Espírito de Cristo. Então, viver essa esponsalidade no Carisma Canção Nova tem dois viés. O primeiro, a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma intimidade que nasce da qualidade de uma vida de oração. Então, essa intimidade que nós somos chamados a abraçar cada vez mais, a ponto de conformar a nossa vida com Ele, conformar a nossa vida com Ele dentro da forma como nós somos chamados a viver os conselhos evangélicos,
a castidade numa sadia convivência, a pobreza nessa dependência total da divina providência. Essa certeza de que a mão providente de Deus vai conduzindo a nossa história. A castidade vivida de maneira sadia. Lembra? A exigência do amor que nós somos chamados a viver sem se apegar e sem excluir ninguém. Ao mesmo tempo, a obediência de Cristo, uma obediência que nasce dessa pobreza interior de se fazer pobre para abraçar como centro da sua vida a vontade de Deus. E dessa forma, como João Batista, nós somos chamados a comunicar Jesus. Eu acho bonito isso. João Batista, ele apontou o Cordeiro, mas nós, como Canção Nova, somos chamados a viver esse mistério da comunicação, comunicar Jesus, comunicar a vida que ele vivia com o Pai, comunicar a todas as pessoas, ao povo a quem nós somos destinados, que essa vida com Deus ela é possível. E foi possível por causa daquela doação total de Jesus na cruz, a ponto dele entregar o seu Espírito. Veja, é uma doação total, é uma doação por amor, feita por amor. Por isso, a escolha do celibato, ela é uma escolha ditada pelo amor. E dessa forma, nós vamos também apontando de forma profética aquilo que João Batista fez quando ele viveu nesta terra. Ele anunciou a vinda do Salvador, a vinda de Jesus. Nós somos chamados a apressar essa vinda, a segunda vinda de Jesus, pela santidade da nossa vida. Então, falar dessa esponsalidade no carisma é falar dessa graça de se identificar com Jesus. Eu procurei nos nossos documentos algum texto onde o Padre Jonas ele falasse dessa união perfeita com o coração de Jesus. E foi muito interessante porque nos nossos documentos ele não fala dessa união perfeita com o coração de Jesus. Mas na nossa primeira regra de vida, escrita lá em 1983, num esboço de uma primeira regra, onde a capa dessa primeira regra está escrito princípio de vida. E é legal porque essa documentação está no nosso portal, no título Legislação Histórica, mas ela é muito atual. E no final dessa introdução dessa regra, o Padre Jonas escreve uma coisa muito interessante. Ele diz assim: somos uma família que quer ser Maria. Fazemos nossa sua atitude de perfeita entrega a Deus, a sua atitude de fé, a sua atitude de serviço e a sua atitude de união perfeita com Jesus. Olha que interessante! O modelo da esponsalidade dos celibatários no carisma Canção Nova, nós o encontramos pela maneira como Maria, Nossa Senhora, vivia sua relação, a sua perfeita união com seu Filho Jesus, a ponto até de participar do seu sacrifício na cruz, nessa doação total de si. E eu gosto também de recordar aquilo que está no nosso documento sobre o celibato, quando no finalzinho o Padre Jonas ele vai escrever que o modelo perfeito de celibatário para nós na Canção Nova é a Virgem Maria. É ela que vai
plasmar no nosso coração o que significa essa doação total de si a Deus, a um povo e aos irmãos que Ele nos confia no Carisma Canção Nova. Deus nos ajude a trilhar esse caminho junto com Maria, a mãe da Canção Nova, aquela que é a celibatária perfeita,